Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de julho de 2026, né? Então, nesse horário das 16 horas, nós estudamos esse livro, As Curas de Jesus. Esse livro faz parte do curso Jesus, o Médico das Almas. Esse é o nome do nosso curso, Jesus, o Médico das Almas. E nesse estudo desse curso, nós estudamos esse livro, As Curas de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, para agradecer e muito todas as bênçãos que nós temos recebido, pedir a Deus que nos dê ombros fortes, pedir a Deus que nos fortaleça, que nos ajude na nossa caminhada, para que a gente possa prosseguir trabalhando, crescendo, melhorando cada vez mais. E sempre pedindo a Deus também pelos aqueles nossos irmãos, né, mais sofridos, aqueles nossos irmãos que nesse momento estão passando por dificuldades acerbas, e são muitos deles, né, que estão sofrendo. Que Deus tenha piedade desses nossos irmãos, que Deus os ampare, que Deus os fortaleça. E assim, envolvido por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, vamos pedir ao Pai que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, nós estamos estudando, né, esse livro, o curso é Jesus, o Médico das Almas, como eu já falei, estamos estudando o livro As Curas de Jesus. Bem, na aula passada, tirar esse óculos, na aula passada, nós estudamos, né, nós falamos sobre Jesus. Aqui no primeiro parágrafo da página 13. É assim, é bom que todo mundo é a mesma página, todo mundo sabe, né? No primeiro parágrafo da página 13, lá em cima da página 13, diz assim: assim Jesus curava, não por amor à medicina ou ao magnetismo, mas para ensinar pelo exemplo a lei de Deus, através do amor ao próximo. E porque suas curas não apenas ficavam gravadas nos pacientes atendidos, mas nas pessoas que os acompanhavam. Isso despertava conhecimento e simpatia em todos que nele viam um ser de poderes divinos, já que ninguém jamais fora visto fazendo o que ele fazia. Então, interessante aqui, inclusive na aula passada, nós pegamos até o livro, né? O Espírito do Cristianismo, do Caibar Schutel, onde o Caibar Schutel fala isso aqui que nós lemos no capítulo 53. Ele diz, ele chama atenção para as seguintes questão, que Jesus, ele não curava as pessoas por amor à medicina, por amor ao magnetismo, mas ele curava para ensinar, tá? Para ensinar. Então, a cura para ele era um meio que ele tinha de ensinar os ensinos ao povo. Eu trouxe até o livro, que nós já até lemos na semana passada, eu vou compartilhar aqui, só para a gente fixar bem isso. Esse texto que eu vou apresentar aqui do Caio Bachuto, eu apresentei semana passada, mas é só para a gente aprender bem o que o Caibar disse aqui para a gente. Deixa eu abrir aqui, que aí eu vou, são 4 PDF, eu vou ter que ver qual deles vai colocar aqui. Peraí. Opa. Deixa eu ver aqui. Uhum. Acho que é esse aqui. Aqui, ó. É capítulo 52 do PDF, mas no livro, aqui nesse PDF está errado. É o capítulo 53, tá? É que no PDF eles botaram 52, mas é o capítulo 53 e o livro é O Espírito do Cristianismo. E o Caibar diz assim: o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Porque tudo que existe deriva do fluido cósmico universal, que é o fluido primário, tá? Que são as suas transformações. Então, o nosso corpo, o nosso perispírito, tudo que a gente vê
é uma transformação do fluido cósmico universal. Pela identidade da natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Quer dizer, quando ele diz pela identidade da natureza, esse fluido, dependendo da evolução do espírito, entendeu? Pela evolução do espírito, sendo o fluido mais puro ou menos puro, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Quer dizer, se uma pessoa é uma pessoa evoluída, o perispírito dela é formado de um bom fluido. Esse bom fluido, ao passar para ser inoculado no corpo, pode trazer a saúde ao corpo. Agora, se a pessoa é uma pessoa de moral duvidosa, muito duvidosa, o fluido do seu perispírito também é duvidoso, tá? Porque tudo está em relação com a moral do espírito. Logicamente, esse fluido inoculado no corpo, em vez de curar, pode até adoecer. O agente propulsor é o espírito, ele está dizendo aí. Tudo está no espírito. Encarnado ou desencarnado, né? Que infiltra. Deixa ele ir aqui, vai devagarzinho. Que infiltra no corpo deteriorado, doente, uma parte da substância do seu invólucro fluídico. Então, se você está doente, vai receber um passe. Aquela pessoa que está te dando um passe, ela está inoculando no seu corpo uma parte do fluido dela. A cura opera se substituindo uma molécula enferma por uma molécula sã. A força curadora está-se na razão da pureza da substância inoculada, dependendo ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido mais força de penetração. Então, dependendo da vontade da pessoa que quer ajudar, então essa força de vontade da criatura, esse fluido pode ir com mais poder, com mais força, com mais energia e promover uma penetração mais eficiente. Por isso que ele diz que tudo está no espírito, né? Segundo as intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem ou espírito. Então, uma pessoa que quer curar alguém, se ela tem muito amor no coração, não pode ser uma pessoa simples. Pode ser uma pessoa inculta. Lembra das rezadeiras? Não é? Então, não depende da intelectualidade, depende do amor que a pessoa tem e da vontade que a pessoa tem de ajudar. E da sua evolução, da sua bondade, né? Então, tudo isso vai somar, vai auxiliar no tratamento da cura. Aí ele vai dizer que as curas de Jesus figuram no primeiro plano de sua missão. Ele curava para ensinar pelo exemplo a lei de Deus, sintetizada nesta sábia sentença: amai a Deus e ao próximo, fazendo ao vosso semelhante o que quereria que ele vos fizesse. Então, Jesus, como está aqui no nosso livro, não exercia a arte de curar por amor à medicina ou ao magnetismo, nem se tornou taumaturgo. Taumaturgo era como eles chamavam naquela época, os curandeiros, né? Por diletantismo, né? Por vaidade, sendo que a maior parte dos seus ensinos era dada por comparações. Houve, por bem adotar o processo das curas, se gravam muito, não só nos pacientes, como nos assistentes que o reconheciam como ente divino, né? Como ente divino, superior, digno por si mesmo, de acatamento e respeito. Então, por exemplo, quando Jesus ensinava, um dos processos pedagógicos que Jesus utilizou para facilitar o aprendizado das pessoas do ensino de Jesus foram as parábolas. Que ele contava aquelas histórias para o pessoal, né? Falando
do agricultor, falando do pescador, falando do minerador, né? Então, as pessoas gravavam os ensinos pelas historinhas, né? Porque com uma história você fixa mais. Ao semeador, você vai semear. A parábola do bom samaritano. Ele contava aquela história falando do assalto, que o homem ia levar seus produtos para vender na outra cidade, os bandidos o atacaram, ele caiu, ficou todo ferido porque levou uma surra. Então, ele contava essas histórias e as pessoas gravavam os ensinos, porque a história era ilustrava. A mesma coisa a cura. E a gente vai ver depois isso, muito bem colocado. Ele usa, porque olha só, quando ele curava, ele não só chegava lá e dizia assim: vou te curar. Não. Ele contava uma história, ele falava com as pessoas, chamava atenção. Lembra da mulher? Vai, não peques mais, para que não te aconteça o pior. E o que acontecia? O doente, que era aquele que recebia a cura, ele prestava atenção e ficava, ai meu Deus, graças a Deus, esse homem me curou. Mas os assistentes, aqueles que iam levar o doente lá para serem curados, também ouviam a mensagem, entendeu? Então, ele diz aqui, é, voltando aqui no primeiro passo, Jesus curava não por amor à medicina ou ao magnetismo, tá? Mas para ensinar pelo exemplo, a lei de Deus através do amor ao próximo, e porque suas curas não apenas ficavam gravadas nos pacientes atendidos, mas nas pessoas que os acompanhavam. Então, quem ia levar o paciente para receber o atendimento também prestava atenção. Lembra que toda vez que você vai ouvir Jesus curando uma pessoa, seja aonde for, sempre tinha uma plateia, né? Tinha aquelas pessoas que ficavam ali, porque ninguém dizia assim, ele vai curar esse cego, ele vai embora. Não, o pessoal queria ficar lá para ver o cego ficar curado, ver o leproso ficar limpo, porque, dá licença, ele punha as mãos sobre o homem que estava cheio de ferida e, de repente, as feridas desapareceram e todo mundo ficava ali. Então, aquela cena da cura chocava a todas as pessoas, entendeu? E as pessoas ficavam pensando, quem é esse homem que faz algo desse tipo, dessa magnitude? Eu vou dar uma puladinha aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que esse PDF aqui. Então, ó, então, e assim nosso mestre impunha-se a consideração e a simpatia de todos, que nele reconheciam o Filho de Deus. E aqui, deixa eu avançar, tá com uma dificuldade esse. Avança muito cuidadinho, senão ele dispara. Peraí. Só avançou já. Avançou muito, é uma coisa incrível. Deixa eu ver aqui, né? Deus do céu. Queria só mostrar um pedacinho. Não vai dar. Não sei por que ele está fazendo isso, esse computador. É porque eu esqueci de trazer o livro, que é aqui as curas de Jesus. Deixa, eu vou. Então, ele vai dizendo isso, né? Então, essa era a ideia de Jesus. Jesus procurava curar, porque através das curas ele deixava o exemplo do amor ao próximo, né? Ele dizia para as pessoas, na hora que ele estava curando, se cuida, presta atenção para que não te aconteça o pior. Se você voltar a praticar, fazer as coisas erradas,
você vai voltar a ficar doente. É como o médico fala para a gente, né? A gente vai no médico, faz o tratamento, o que que o médico diz? Olha, toma o remédio direitinho, para que cuidado depois que você melhorar, não volta a ter a comer demais ou comer de menos. Presta atenção, senão você pode voltar a ficar doente. Então, Jesus, ele dava essas mensagens e todo mundo ali prestava atenção. Todo mundo ali prestava atenção. Então, ele ajudava todo mundo. Então, o objetivo de Jesus não era curar propriamente corpos. Jesus não veio para curar corpos. Ele era o médico das almas, o médico dos desequilibrados, e não médico que curava doenças naqueles corpos, tá? Então, a cura era um método que ele tinha para auxiliar as pessoas, para levar o conhecimento às pessoas. Porque a cada cura era uma lição que ele dava. E essa lição era para o doente e para aqueles que estavam ali, em todo doente. Isso que é o importante. Então, continuando aqui, as curas, nós estamos aqui na página 13, no parágrafo 16, que é o segundo parágrafo da página 13. As curas não eram, portanto, o foco do mestre, entendeu? O objetivo principal de Jesus, mas um meio pelo qual ele levava o evangelho às pessoas. Então, as curas era um meio pelo qual ele levava os evangelhos às pessoas. Então, não era o mais importante. Tanto é que ele não curou todo mundo. Ele usava aquela oportunidade da cura para deixar o ensinamento. Como ele usava as parábolas para facilitar a compreensão das pessoas. Então, a cada cura era uma aula, entendeu? A cada cura era uma aula. Então, aquela cura impressionava a pessoa. E, passados 2000 anos, a gente está aí contando como é que ele curou o cego, como é que ele curou o cara lá na piscina, entendeu? Então, se ele simplesmente chegasse e pusesse as mãos e a pessoa fosse embora, acabou. Mas ele não. Ele fazia aquela cura. Então, as pessoas ficavam impressionadas com a cena. E aí, ele dava o ensinamento. Eu vou compartilhar agora para a gente ver como é que isso funcionava. No livro, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. É, Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira, é, ela diz assim, vamos ver se eu consigo melhor. Ela está conversando, a Ivone Pereira aqui, com o espírito. Quem estudou Recordações da Mediunidade, esse espírito era um espírito muito ignorante, muito ignorante. Era um espírito que tinha uma chácara, vocês estão lembrados? Que tinha uma chácara, e ele, durante a vida dele, era um ex-escravo, tinha uma chácarazinha, e ele sofreu muito. Depois que ele morreu, ele ficou preso na chácara. Estão lembrar disso? Ele ficou preso na chácara. Ele nem tinha noção de que ele tinha morrido. Então a Ivone, desdobrada, ia lá para a chácara dele, em espírito, e ela ficava ajudando ele, se eu não me engano, era plantar, colher as cebolas. Um negócio assim. E ela fez isso para poder o quê? Ele confiar nela. Então, inicialmente, ela ia para lá, aí perguntava, entrava em contato com ele, e ficava só conversando, o que ele está fazendo, quem é você, aquela coisa toda.
e colhendo cebola. Por quê? Porque ele era muito arisco, até que ela ganha a confiança dele. E a partir daí, ela começa a aplicar o evangelho. Então, eu trouxe aqui esse trecho do livro A Implantação da Mediunidade, só para a gente ver como o foco é levar o conhecimento. Então, diz assim: serviu-se a conversação amistosa, por assim dizer, diária, durante cerca de 2 meses. Na maioria das ocasiões em que assim conversávamos, não foi possível recordar integralmente o assunto de que tratávamos. Em transes como esse, as lembranças se conservavam intermitentes e muita coisa se esvai ao despertar do mesmo. Só mais tarde retornam vivas lembranças do que então foi vivido e retornam pelos canais da intuição acionados pelo assistente espiritual que orienta o trabalho. Lembro-me, entretanto, de que chorando, Pedrinho era o espírito, né? Se queixava amargamente de uma pessoa, um homem, que muito prejudicara, chamando frequentemente pelo nome de seu Romano, é ao qual responsabilizar. O Pedrinho responsabilizava esse homem pela miséria em que se encontrava. Não raro, durante esses colóquios espirituais, essas conversas, eu vivia sentada sobre um caixote velho, ao lado do meu pupilo, no quintal, ouvindo relatar os próprios infortúnios, enquanto, igualmente sentado, chorava e ouvia. Depois, as lições de instrução evangélica e rudimentos da doutrina espírita sobre a vida de além-túmulo, que eu lhe transmitia, único bálsamo que a inspiração de Charles me fornecia para lhe aliviar as amarguras. Eu lhe falava então da misericórdia de Deus, que não desampara o sofredor que nela confia, ou da bondade de Deus, sempre pronta a auxiliar os necessitados, assim levantando a esperança no seu coração e contando-lhe histórias educativas nas quais Jesus aparecia do esplendor da sua vida prática entre os homens, ou seja, na ação dos seus serviços junto ao próximo. Pedrinho era qual criança, dispondo de pequena capacidade de entendimento para instruções mais amplas, incapaz de forças de penetração para outra forma de esclarecimento. Falava-lhe das curas realizadas por Jesus dos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, acrescentando que aquele que tais curas fizeram outrora, que foi Jesus, também certamente estenderia sobre ele sua mão protetora, a fim de permitir-lhe a cura de que tanto necessitava para os seus diversos males. Falava-lhe das parábolas mais assimiláveis pelo seu entendimento, da ressurreição da filha de Jairo e da de Lázaro, procurando acentuar intencionalmente a atenção dispensada pelo Mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes. Sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que o haviam perseguido. Certa vez, exclamou ele, provando que assimilava o ensinamento. Ah, Sinhá, olha só como ele tratava ela. Se eu vivesse no tempo dele, não é verdade? Que ele me curaria dessa minha doença também? Será que ele me curaria dessa doença também? O tempo é sempre o mesmo, Pedrinho. O Divino Mestre não nos abandonou. Estou certo que há de curar também a sua doença. A sua cura já começou, meu irmãozinho. E dentro em breve você não sentirá mais nada do que vem sofrendo. Estará fortalecido e feliz para conquistar o futuro. Então, com aquela conversa, sentada ali, na horta com ele, num caixão, num caixote, né? Era colher, ajudando ele a colher as cebolas, se eu não me engano, era cebolas. Ela ia o quê? Passando os ensinamentos sobre Jesus para ele, evangelizando muito bem, sem que ele percebesse isso. Então ela ia contando, né?
das curas, das parábolas. E ele fala as parábolas mais fáceis. Então, ela a ideia dela não era dizer assim: ô Pedrinho, olha, nós vamos mandar você para tal lugar para você fazer tratamento. Não, como Jesus. O tratamento dele era ficar ali naquela conversa com ele e ela contando. E ele ia ouvindo e gravando, registrando os fatos. Essa era a forma que ele estava recebendo a cura, como Jesus. Jesus curava alguém, mas ele conversava com aquelas pessoas, falava como eles deviam agir, entendeu? Então a cura era uma forma dele evangelizar aquelas pessoas. Normalmente era um grupo que ficava em volta dele, era 50, 80, 100 pessoas. Então, aquela pessoa que estava doente era utilizada para evangelizar todo aquele povo. Como ela ficava ali sentada, conversando com o Pedrinho, contando histórias para ele, enquanto eles trabalhavam juntos, e ele ia sendo evangelizado. E ao ser evangelizado, ele ia sendo curado das suas mazelas. Entendeu? Vamos voltar aqui ao as curas de Jesus, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, curar as pessoas não é apenas você impor as mãos. Porque se fosse isso, Jesus podia chegar e fazer o seguinte: tragam todos os doentes que tem nessa cidade para mim. Para mim é todo mundo. E ele faria assim: ó, está todo mundo curado. Pergunto: alguém acha que ele não tinha condição disso? De botar 300 pessoas na frente dele e fazer assim: ó, todos vocês estão curados? Arranca a doença do corpo. Dali a uma semana, 150 dos 300 já está todo doente de novo. Entendeu? Estariam todos doentes de novo. Porque a doença não estava no corpo, está na alma. A doença é o quê? É um produto da imperfeição humana. A doença é um produto da imperfeição da alma. Então, a origem da doença está na alma. Então, Jesus, lembra aquela passagem dos leprosos? Que Jesus curou, vieram 10 leprosos falar com ele. Só um agradeceu. E lembra que nós estudamos no livro seu, se eu não me engano, foi do Sermão do Monte, que Jesus pergunta para esse curado: ué, mas onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Aí o outro disse: eles foram embora, senhor. Depois, a maioria ficou doente de novo. Então, Jesus, se quisesse, ele tinha esse poder. Ele tinha todo o domínio sobre os fluidos, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Tudo é manipulação fluídica, né? Que você faz com a sua mente. Tudo é manipulação fluídica. Então, Jesus poderia fazer isso tranquilamente. Ele poderia fazer isso tranquilamente, tá? Mas não era esse objetivo dele. O objetivo dele era evangelizar as pessoas. Era auxiliar aquelas pessoas para que elas pudessem melhorar. Então, ele tinha que tratar da alma das pessoas. E, se ele não tratasse a alma, amanhã estava todo mundo doente novamente. Eu só vou compartilhar aqui novamente, deixa eu ver se eu consigo achar novamente o texto, que era desse do o Espírito do Cristianismo, que eu queria pegar aqui no final, foi o 33000, deixa eu botar aqui a página 337. Deixa eu ver aqui.
Só um instantinho, gente. É porque, como ele está passando por dificuldade, eu cortei o finalzinho dele para poder ir numa mensagem que tem aqui. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Os 38. Só um instantinho, gente. Aqui. Clicando. Se é aqui embaixo. Um instantinho. Não, aqui não. Então, deixa eu ver aqui. Não. Então, ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer aqui, na página 13. Para ele, não era difícil obter êxito no que fazia. Para Jesus, não era difícil obter êxito no que fazia. Porque, segundo Caibar Schutel, ele possuía conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos dele existentes, poder para dominar e transformar esses fluidos, vontade soberana de fazer realçar a lei de Deus, amor imenso pelos sofredores, pelos deserdados da sorte, auxílio constante recebido diretamente de Deus e uma multidão de bons espíritos que se achavam sob suas ordens. Então, para Jesus, não era difícil obter êxito no que ele fazia, não. Ele podia tranquilamente curar todas as doenças que as pessoas tinham no corpo, se ele assim o quisesse. Tá? Hoje, entre os discípulos modernos do Mestre, não é possível encontrar alguém que reúna tamanhos recursos. Nós não temos, não tivemos antes de Jesus e não tivemos depois de Jesus um espírito que tivesse esses poderes que o mestre apresentou. Por quê? Porque ele era um espírito puro, né? As curas que se podem obter nas atuais casas de oração resultam de um esforço coletivo, da reunião de pessoas comprometidas, com identidade de propósitos e de intenções, idoneidade de moral, unidas por sentimentos de elevada pureza, amantes da disciplina, do espírito de serviço, da prática de caridade e do estudo sério. Então, nas casas espíritas, onde há o tratamento espiritual, as curas que você pode obter resulta de tudo isso, de um grupo de pessoas que militam naquela casa, né? Trabalham naquela casa e que se reúnem, estudam, têm amor do coração para fazer o atendimento para aqueles que lá vão buscar ajuda. Reunidas tais condições, é possível cogitar a criação de bons trabalhos de radiação de fluidos a enfermos, de passe espírita, de desobsessão, de atendimento fraterno, entre outros, beneficiando assim um número incalculado de criaturas necessitadas com reconhecida eficácia. Entretanto, é bom que se diga, o objetivo do espiritismo não é a cura orgânica, né? Como o objetivo de Jesus não era curar corpos. O objetivo do espiritismo não é a cura orgânica. Este é objeto da medicina e das demais ciências da saúde. O foco do espiritismo é a cura do espírito, entendida essa como a superação de vícios, mazelas, imperfeições, a aquisição de virtude, a transformação moral
e intelectual, enfim. Esse é o objetivo do Espiritismo. É esse o objetivo. Porque quando nós conseguirmos superar todos os nossos vícios, né? Quando nós eliminarmos todas as nossas imperfeições, quando nós conquistarmos as virtudes, quando nós procedermos à nossa transformação moral e intelectual, vai ter gente doente do corpo? Não, não. Por quê? Porque, como nós já estudamos nos capítulos iniciais, nas primeiras aulas, que hoje deve ser a terceira ou a quarta aula, tudo começa como? O espírito se desequilibra. Ao se desequilibrar, ele emite uma energia. Ele libera os fluidos do seu corpo mental. Que, se o espírito está desequilibrado, esse fluido está como? Afetado, desequilibrado. Esse fluido se dirige ao seu perispírito. Essa energia, esse desequilíbrio do espírito se dirige ao seu perispírito, que é fluídico. Assim como seu corpo físico é formado por fluidos. Esse fluido condensado do perispírito, que está desequilibrado, que está afetado pela energia desequilibrada do espírito, vai ser transmitido para o corpo físico. Para o corpo físico. E aí o corpo vai se desestruturar. Suas células vão ser afetadas. Afetando as células, vão ser afetados os tecidos do seu corpo. E os tecidos formam os órgãos. Então, tudo vem do espírito. Agora também tem a contaminação externa. Você, encarnado, se envolve através de algum vício, né? Pratica algo que não é bom para você. Isso, o seu corpo afeta o seu corpo. Ao afetar seu corpo, vai o quê? Afetar o seu perispírito. E vai diretamente para o seu espírito. Então, é isso que causa a doença. Então, não adianta você tratar o corpo, porque você toma remédio, faz o tratamento, resolve o problema do corpo, mas a doença está do espírito. Ele continua mandando a energia deletéria, afetando o perispírito mandando o corpo. Então, você melhora, daqui a 2, 3 meses, pimba, está doente de novo. Aí você faz o tratamento, o corpo está legal, mas o espírito deseducado, desequilibrado, continua inoculando um fluido desequilibrado, doente, para o perispírito. E o perispírito, ó, mandando para o corpo. Então, qual é a causa da doença? Eu. Eu. Então, é perder tempo. Ficar curando o corpo é perder tempo. Se você não trata do espírito. Por isso que ele diz aqui. O foco do espiritismo é a cura do espírito. Porque o problema está no espírito. Entendida essa como a superação de vícios, mazelas e imperfeições. Então, esse espírito precisa ser o quê? Tratado, evangelizado. Retornando ao nosso querido Caibar Schutel, eu estou na página 15, primeiro parágrafo. Retornando ao nosso querido Caibar Schutel, que era conhecido pai, ele era conhecido como o pai dos pobres de Matão, ao referir-se às curas promovidas pelo Divino Mestre, diz ele tratar-se de estudo extremamente interessante, embora difícil de ser compreendido.
a primeira face, como em geral acontece com todos os estudos transcendentes, mas dos quais todos se devem inteirar, para bem compreender a causa e os fatores de tantos fenômenos que ensombram a alma humana. Tinha muita razão o pai dos pobres de Matão. Estudar as curas de Jesus é extremamente interessante, não só para compreender o fenômeno, mas para permitir que o texto dialogue conosco. Afinal, somos os modernos, pobres e estropiados, doentes da alma, né? Nós somos os modernos, pobres e estropiados, doentes da alma, esperando receber alta desse bendito hospital chamado Terra, porque o planeta Terra é um hospital, uma oficina de trabalho, um templo religioso, tá? Então, e uma escola. Então, nós estamos aqui para tratar das nossas doenças, onde o amor do Cristo nos situou por acréscimo de sua misericórdia. E o nosso tratamento começa com a reencarnação. Então, a gente precisa reencarnar para começar a fazer o tratamento. Convidamos o leitor amigo a viajar conosco pelo mundo das curas de Jesus, aqui reunidas, num trabalho sem pretensões maiores, que facilitar a consulta de alguns comentários espíritas, que conseguimos reunir acerca das curas registradas nos textos evangélicos que chegaram até nós. Ficaremos na companhia de Emmanuel, Amélia Rodrigues, Eliseu Rigonati, Caibar Schutter e, claro, nosso indispensável codificador Allan Kardec, para citar os mais utilizados. Notáveis comentaristas dos textos evangélicos serão o nosso roteiro, para um olhar carinhoso sobre as curas realizadas pelo médico dos médicos, Jesus de Nazaré. Então, a gente tem que lembrar que Jesus é o médico das almas. Lembra o que ele disse para Pedro? Quando Pedro disse: Senhor, tem tanta gente boa aí, querendo participar da sua companhia, mas o Senhor adora andar com aquele povo, aquele pessoal, né? Aquele pessoal. E Jesus, com toda a sua, né, bondade, benevolência, falou o quê? Pedro, Pedro, eu não vim para os sãos, até porque esse planeta não é planeta de gente sã, não é? É um planeta de espíritos imperfeitos. Eu vim para os doentes. Aí todo mundo, quer dizer, ele veio para tratar dos leprosos, para tratar dos cegos, para tratar dos endemoniados? Não. Ele veio para tratar dos doentes da alma. Porque esse planeta Terra, recebeu um grande número de espíritos doentes da alma. Até exilados eles receberam esse planeta. Até os exilados. E quem eram os exilados? Doentes da alma também, não é? Veio um ou outro são para ajudar, mas o número dos doentes que vieram e que continuam a chegar aqui é muito, muito, muito superior ao número de espíritos sãos que vieram para cá. Então, era preciso que o médico viesse também. Então, Jesus é o médico dos médicos. E como ele disse, eu sou o médico, porque aqui tem muito doente. Porque as pessoas são para ser médicos. Se fosse todo mundo bom, não precisava. Mas o número de doentes é muito grande, então eu vim. E o remédio que ele trouxe, qual foi? Foram pílulas? Não, foi o Evangelho. As leis de Deus, a boa nova. Esse é o remédio. Remédio que a gente, até hoje, ainda se recusa a tomar. Porque quando ele chegou aqui, se a gente. Opa, esse remédio é bom.
Pode ter algumas coisinhas meio amargas, mas é bom, vou tomar. Olha como isso aqui estaria melhor. Mas nós nos recusamos. E aí continuamos doentes. Melhora um pouquinho. Não é porque não quer tomar a dosagem toda, essa dosagem toda, tem certeza? Aí vou tomar só um pouquinho. Aí vai tomando. Aí a cura vai chegando, mas tão lentamente. Ah, a culpa é do médico? Do remédio, não, é do paciente, que não quer fazer aquele tratamento, sabe? Sério, como deve ser feito um tratamento para aqueles que são muito doentes. Então, ele diz aqui: queira Deus que essas pequeninas reflexões nos auxiliem em um de nossos esforços mais importante, o da cura que estamos a buscar. E aí a gente vai começar aqui, né? Não vai dar para estudar todo, mas vamos começar aqui com o capítulo 2, o endemoniado de Cafarnaum. O texto evangélico que primeiro faz referência às curas é o atribuído a Marcos. Logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 21, encontramos a cura de um endemoniado, homem envolvido por um mau espírito. Aí, quem já está estudando o Sermão do Monte e o Evangelho já sabe que homem envolvido por um mau espírito não é vítima, não é? Por que está envolvido por um mau espírito? Porque quis caminhar pela porta larga, não é? Então, homem envolvido por um mau espírito. Esse mau espírito não invadiu, ele foi convidado. Então, né? Na cidade de Cafarnaum. Este também é o primeiro registro de cura no texto de Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 37. Sabemos que a divisão dos evangelhos em capítulos e versículos é muito posterior a escrita original. Sim, quando a Bíblia foi escrita lá, né, no século I, século II, por aí, não tinha essa divisão de versículos como a gente tem hoje. Capítulo tal, versículo tal. Não tinha. Era tudo um bloco só, tá? Portanto, é impossível para nós afirmar que as curas ali relatadas aconteceram na ordem que nós temos hoje. Apenas por curiosidades, encontramos outros dois evangelhos, de Mateus e João, coincidentemente descrevendo seus primeiros relatos de cura, também no capítulo de número 4. Mateus inicia os registros no versículo 23 do seu quarto capítulo, em que diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Olha aí, ó, olha o tratamento. Então, Jesus sempre fazia o tratamento. O tratamento dele era esse aqui: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, ele primeiro ensinava, pregava o evangelho e depois ele fazia a cura. Como é que a gente faz nas casas espíritas? Primeiro tem a palestra pública, não é assim? Depois o passe. Porque se você der o passe primeiro, a maioria vai embora e não assiste a palestra. Não é verdade? Recebeu o passe, teve o alívio, o salão estaria vazio. Então, primeiro, você faz o quê? Você dá o alimento espiritual. Depois você dá o passe. Porque também é assim no Domingo de Luz, né? Primeiro você dá um alimento espiritual. Depois, se a casa tiver condições, porque não é obrigado, aí ela dá a cesta básica. Porque se ela não tiver condições, não tem obrigação nenhuma. A casa espírita, assim como não é uma casa para curar corpos, também não é uma casa para matar a fome das pessoas. E sim da fome espiritual. Se tiver condições, ela dá a cesta. Mas primeiro tem que dar o alimento. Se der a cesta, tem que ser assim. Agora, gente, que vocês estão com a cesta na mão, vamos para o salão assistir a palestra? Não vai acontecer. Não vai acontecer. O pessoal vai. Então, Jesus ensinava,
pregava, e depois ele dizia o quê? Venham até mim, lembra? Venham até mim as criancinhas, venham até mim, tragam os doentes. Aí, lembra daquela história do homem que foi colocado pelo telhado? Jesus estava pregando, ele estava pregando. Aí o homem desceu, depois da pregação. Então era assim, tá? E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Segundo o evangelista, daí por diante, a multidão vivia no encalço do mestre. Claro, todo mundo queria, poxa. João começa mencionando a cura do filho de um oficial de um rei, nos versículos 46 a 54, também no quarto capítulo. Sendo a ordem dos relatos o que menos nos preocupa, já que o ensino moral é o que deve prevalecer, poderíamos iniciar por qualquer um. Porque o remédio está no ensino moral. Mas já que mencionamos o endemoniado de Cafarnaum, como o primeiro registro encontrado em Marcos e Lucas, pedimos licença para iniciarmos por ele. Jesus teria entrado na cidade de Cafarnaum com os primeiros 4 discípulos convocados: Simão, chamado Pedro, seu irmão André e os filhos de Zebedeu, Tiago Maior e João Evangelista. Né? Porque eram aqueles, né, espíritos, discípulos dele, que tinham, né? Aí entra a questão da capacidade do fenômeno físico, né? Logo depois foram até uma sinagoga, pois era sábado. Ali Jesus ensinou, olha aí, ali Jesus ensinou e maravilhou os presentes com sua fala, pois ensinava com autoridade moral, diferentemente dos famosos escribas que interpretavam a lei para o povo. Então, ele tinha essa autoridade moral e todo mundo ficava, porque conforme ele ensinava, ele vibrava e as pessoas sentiam aquele magnetismo dele, né? Que era puro, né? Puro. A informação a respeito do sábado é digna de nota. Isso tem uma conotação especial nas curas do Evangelho. Kardec nos esclarece. Eu não pedi para vocês, então eu não vou mandar vocês pegarem. Eu vou pegar mesmo, eu mesmo. Eu vou pegar aqui a Gênese. Ele, apesar que aqui está anotado, tá? Gênese, capítulo 15, item 23, né? Que diz assim: Jesus parecia escolher a tarefa de operar suas curas no dia de sábado, para ter ocasião de protestar, olha só, contra o rigorismo dos fariseus, porque era proibido, né, fazer qualquer coisa no sábado. No tocante à observação desse dia, ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observação das práticas exteriores e das coisas formais, mas que está no sentimento do coração. Ele se justifica dizendo: meu pai nunca cessou de agir até o presente. Aquela coisa, né? Meu pai trabalha até hoje. E eu atuo também incessantemente. E eu trabalho também. É o mesmo que dizer: Deus não suspende nunca suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Porque era proibido curar de sábado. Mas alguém parou em algum momento para perguntar: e Deus, no dia de sábado, ele para também? É. Então, se Deus não para, por que eu vou parar? Então, Jesus mostrou esse. Meu pai trabalha incessantemente e não para. E eu também. Se o meu pai não para, eu não posso parar. Então, por que vocês param? Né? Ele continua do labor produtivo do que seja necessário à vossa nutrição e à vossa saúde. E eu sou o seu exemplo.
Então, já pensou se, quando a gente estiver com dor e for num sábado, e já sei que não adianta rezar, pedir a Deus, que hoje é sábado. Como é que eu vou dizer assim, Senhor, me ampara, me socorre? Houve um terremoto aí terrível, eu estou debaixo dos escombros. Por favor, e não dá para pedir a Deus, só amanhã, só a partir de meia-noite. Porque no sábado Deus não vai tirar ninguém daqui. Azar de quem tiver muito ferido e não tiver tempo de esperar até segunda, até domingo. Vai morrer. Porque no sábado Deus não trabalha. Entendeu? É pura lógica. É pura lógica. Pura lógica. Então Deus não cura ninguém. Tá morrendo? É sábado? Ó, não tem jeito. Vai morrer. Vai morrer sem socorro. Não adianta nem rezar. Só se pedir para Deus, só se ele sabendo que vai acumular prece para o domingo. Aí no domingo ele, opa, já é meia-noite, eu posso ir lá. E esse aqui morreu. Ai, coitadinho, não deu tempo. Entendeu? Então Jesus mostrava isso para as pessoas, né? Ele mostrava isso para as pessoas. Os fariseus, como sabemos, compunham uma das mais influentes seitas judias da época. Severos observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, além de inimigos dos inovadores. É algo que me parece que nós temos hoje, né? Aquelas pessoas severas de hoje, né, são inimigas dos inovadores. Muitas vezes tiveram sua hipocrisia desmascarada pelo Cristo. Por isso, ter-se-iam aliado aos principais sacerdotes para amotinar o povo contra ele. Isso aqui nós vamos. Quem quiser saber quem eram os fariseus, é só pegar o Evangelho, né? Lá naquela parte da introdução, nas notícias históricas. Bem, o fato é que havia ali na sinagoga um homem que, após a pregação do mestre, teria exclamado, provavelmente em alta voz, envolvido por um espírito: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, logicamente, era um homem, né, que estava o quê? Num processo obsessivo. Então, não foi esse homem que falou para Jesus. Olha só, aqui temos contigo Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Então esse espírito sabia quem ele era. Sabia quem ele era. Conhecia o poder dele. Aí olha o que ele diz aqui para Jesus, o espírito. Bem sei quem és. Eu sei quem você é. O Santo de Deus. Então, quando ele viu Jesus, esse homem está no processo de ser o Espírito que está falando. Por que você vem até aqui? Quer nos destruir? Então ele sabia, né? Eu sei quem você é. Ninguém ali sabia. Nem os discípulos de Jesus sabiam de quem era Jesus, do seu poder. Mas aquele espírito sabia. Aquele espírito sabia. E sabia do poder que Jesus tinha. Marcos cita, o mestre imediatamente o repreendeu, ordenando que se calasse, que deixasse o homem. Aí, imagine todos nós que esse espírito não devia ser um espírito fraquinho, vamos dizer assim, né? Devia ser. E detalhe, não era um, porque esses espíritos não estavam sozinhos, eram falange. E um deles representava o grupo. Um deles representava o grupo. Normalmente era assim. Então, olha o que o mestre o repreendeu, chamou a atenção dele, ordenando que se calasse.
e que deixasse o homem. Será que qualquer um dos discípulos ali presentes poderia fazer isso? E conseguiria? Claro que não. Claro que não. E como é que Jesus conseguiu? Aí vocês podem anotar aí, ó, Livro dos Médiuns, questão 279. Tem a 279 e a 254, mas eu vou ler só um pedaço da 279, que está no capítulo 25 das Evocações. Ninguém, questão 279 do Livro dos Médiuns. É que hoje houve um probleminha e eu esqueci de botar o apoio para vocês. Olha o que ele diz aqui. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, é que nem o valentão, né? O valentão, tem duas pessoas brigando, ele chega lá, pela força dele, arranca um brigão, joga para um lado, arranca outro brigão, joga para o outro, né? Então, os espíritos perversos. Gente, é que a gente não presta muita atenção nas palavras. Espírito perverso não é aquele que diz assim, que bate o pé no chão e diz assim, estou com raiva de você, estou com raiva de você. Não, o espírito perverso é mauzão, sabe? É aquele que destrói. Então, repare que Kardec coloca aqui. Hoje, ele não bota os espíritos maus, espíritos desequilibrados. Não, ele diz os espíritos perversos. Uma pessoa perversa é capaz de coisas, né, terríveis. Que a gente até diz assim, meu Deus, a cada dia eu me surpreendo mais, né? Então, ele diz aqui, os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava, ele cita aqui um exemplo, né? Alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu o espírito: Deixa-me em paz com teus ares de matamouro, quer dizer, com teus ares de valentão, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral, outro ladrão. Então, como é que Jesus conseguiu repreender e fazer aquele espírito se calar? Por causa do ascendente que ele tinha sobre todos aqueles espíritos, que era a sua superioridade moral. Tanto que o espírito sabia. E o espírito diz o quê? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Entendeu? Então, Marcos cita que o espírito que falava por meio do cidadão. Então, o espírito era um processo de subjugação ali, ou talvez de possessão. Fez o espírito convulsionar um pouco ainda, antes de clamar o espírito em voz alta, em alta voz, algo que não ficou registrado, e depois o deixou. Então, o espírito ainda tentou, né, uma ação contra o homem que ele estava obsediando, e ainda disse algo que não ficou registrado. E depois deixou. Lucas menciona que ele, esse espírito, teria arremessado o homem no meio da sinagoga, sem lhe causar dano antes de deixá-lo. Ele, com raiva, porque não tinha como resistir ao poder de Jesus. Ele tentou mostrar o quê? Eu tenho poder, mas é aquela coisa, né? Contra fatos não há argumentos. Ele joga o homem, mas o homem estava sob proteção já de Jesus. Então, ele jogou o homem com toda a violência. O homem caiu, mas não se machucou.
mas ele não tinha mais condições de fazer nada, porque a força de moral era tanta, moral de Jesus era tanta, que ele ficou pequenininho. Não teve outra solução a não ser ir embora. Os presentes se entreolhavam assombrados. A autoridade de Jesus a todos surpreendera grandemente, e sua fama logo se espalhou pela circunvizinhança. Explica-nos Kardec. Ele vai colocar aqui um pedacinho, na página 21, do que o Kardec falou, mas eu vou ler na Gênese, tá? No capítulo 14, que é o primeiro lugar nas paradas de sucesso, capítulo 14, né? No item 46, ele vai nos colocar aqui o que Kardec vai falar sobre isso. Capítulo 14 é dos fluidos, né? A gente sempre nesse trabalho vai usar muita Gênese. No item 46. Então, Kardec diz assim: eu vou ler o primeiro e segundo parágrafo. Igualmente como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre, olha a palavra aí, uma imperfeição moral. Imperfeição moral é do corpo, o corpo não tem moral? Não, é o espírito. Que dá entrada ao espírito mal. A nossa imperfeição moral nos torna o quê? De fácil acesso aos espíritos maus. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para preservar-se das doenças, foi aquilo que eu já falei anteriormente, repara como é didático a Gênese. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Vamos tomar remédio, antibiótico, vitamina, né? Assim? Para se garantir da obsessão, quer dizer, para evitar a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí para o obsediado a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor, sem recurso de pessoas estranhas. Então, numa obsessão simples, você pode se tratar, não é? Ah, estou numa gripezinha aí, né? Às vezes eu nem vou ao médico, eu compro um antigripal, né? Se dá um pouquinho assim, eu até vou no médico, um remedinho, aquela coisa toda. Mas, por isso que ele diz, daí para o obsediado a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente, para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Então, uma obsessão simples, você até pode se tratar dela, sem precisar de ajuda de outros. Esse recurso se torna necessário da busca de ajuda quando a obsessão degenera em subjugação, quando a coisa é mais grave, aí você precisa de ajuda. E em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. Aí alguém está te dominando. Tuas forças não são suficientes para combater o mal. E aí ele vai dizer: a obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequente, olha aí, o que a gente não quer aceitar. Ele diz aqui: a obsessão é quase sempre, na maioria das vezes, o fato de uma vingança exercida por um espírito. Alguém quer se vingar de mim, mas eu não sou coitadinha. E que o mais frequente da razão da obsessão tem origem
nas relações que o obsedado, eu, tenha tido com aquele que está buscando a vingança em uma existência inferior. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado é envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repulsa. Mas por quê? Porque o meu corpo e o meu perispírito é fluídico. E ele, o espírito, também tem um perispírito fluídico. Então, a matéria que forma o meu corpo e o meu perispírito é semelhante à matéria dele. Fluido. Entendeu? É tudo fluido. Então, o obsedado, o que está sofrendo obsessão, é impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repulsa. É desse fluido doente que ele está mandando para mim, que se torna necessário se desembaraçar. Eu preciso me livrar desse fluido doentio que ele me envolveu. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido. Se eu estou obsediado, é porque meu fluido não é bom. Como é que eu, com mau fluido, vou repelir um outro mau fluido? Eu não tenho armas para me. Entendeu? Se eu estou sofrendo processo obsessivo, é porque o meu fluido está doente. Como é que eu vou afastar, mandar embora, arrancar de mim o fluido doente dele, se o meu fluido está doente? Como é que eu vou combater um fluido doentio com outro fluido doentio? Percebeu? É isso que ele está dizendo aqui. Por uma ação idêntica à do médico curador, no caso de doenças, é necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Se o meu fluido está doente, já está doente e muito doente, porque aí não é mais obsessão simples, eu não vou conseguir me curar sozinho. Eu não vou conseguir me curar sozinho. Aí eu vou precisar da ajuda de alguém que tenha um bom fluido. Entendeu? E essa. Aí eu vou para o tratamento espiritual na casa espírita. Porque o pessoal, olha a importância do médium. Porque lá na casa espírita, a gente imagina o quê? Que o povo que trabalha no tratamento espiritual são médios evangelizados, que estão fazendo esforços para se melhorar. Então, esses médios fazem curso do evangelho, estudam sobre mediunidade. Não é aquela coisa de eu vou à casa espírita, assisto uma palestra por semana, faço um curso de meia hora, assisto um evento e vou para casa. O estudo, o médium, já estudamos isso, já falamos isso várias vezes, precisa estudar muito, muito. Para quê? Ele possa promover a sua transformação moral. E promovendo a sua transformação moral, o seu fluido vai o quê? Se purificando. Então, quando chega alguém lá, um fluido doente, envolvido por outro fluido doente, de um outro doente que vem com ele, quem vai tratá-lo precisa ter um fluido melhor que eles dois. Que eles dois. Senão, já pensou? O que vai acontecer? Se o médium também tiver um fluido ruim, vai acabar que o do obsessor, se for mais forte, engole o médium também. E o médium passa, e o espírito passa não só a obsidiar aquele paciente, mas o médium também. Daí a importância dos médiums se tratarem, procurarem melhorar. Porque ele vai dizer, ele diz aqui na Gênese,
Por uma ação idêntica do médium curador, no caso de doenças, é necessário expulsar o fluido mal, com a ajuda de um fluido melhor. Então, os médios, às vezes, precisam de mais de um, né? Ele precisa ir lá várias vezes. Então, o médium tem que estar com o seu fluido purificado. Porque aí, ao aplicar o passe, ele envia aquele fluido saudável. Lembra, com a força de vontade, com a sua energia. Nós estudamos isso semana passada. Eu vou ver se eu recupero esse trecho para trazer para a gente. Não é só a vontade, precisa ter energia, o amor. Quanto mais energia, quanto amor ele tiver, mais esse fluido vai se aprofundando no corpo daquele doente, vai alcançando o seu perispírito, vai envolvendo o seu perispírito e vai o quê? Eliminando aquelas moléculas malsãs. Às vezes a doença é tão grave que não é só o tratamento, não é uma sessão só, né? É recomendado no tratamento espiritual, meu filho, você vai ficar aqui inicialmente no tratamento. Aí fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem gente que fica 1 ano, não é assim, ó? Doido para receber alta. Eu não entendo por que não me dão alta. É porque muitas vezes, quando ele sai dali, ele catapimba de novo. Aí volta da outra semana, a espiritualidade olha e diz o quê? Meu Deus do céu. Não é? Então, saiu do tratamento, tem que se manter legal. Para quando voltar na outra semana, continuar o tratamento de onde parou. E não dizer assim, vamos voltar tudo de novo lá do início. Porque o cara ficou uma semana fora, né? Caiu na farra. Aí começa o tratamento de novo. Tem gente que fica de eterno, né? Então é isso que ele está falando. Então ele vai dizer aqui, ou seja, é fruto de um desentendimento. Um se sente na condição de credor do outro e não abre mão de cobrá-lo por ele. Por isso. Por isso. Então, por isso que ele falou, explica-nos Kardec que a obsessão, foi o que eu li aqui no item 46, é sempre o fato de uma vingança exercida por espírito e que, o mais frequentemente, tem sua fonte nessas relações que o obsediado teve com ele, numa existência passada. Quer dizer, aquela relação doentia. Ou seja, é fruto de um desentendimento. Um se sente na condição de credor do outro e não abre mão de cobrá-lo por isso. Daí, nós ficamos doentes. E aí, o médico Jesus vem trazer para a gente o tratamento. Aí todo mundo diz assim: fala aí, Jesus receitou para você quantas gotas de quê? Não é? Cirurgia espiritual, mandou abrir. Não. O tratamento de Jesus é o tratamento moral. Então, quando a gente lê o título do livro, As Curas de Jesus, todo mundo diz: eu vou aprender como é que Jesus usava bisturi. Né? Mas não é assim. Porque a doença está na alma. Agora, não pensemos nós que tratar a alma é coisa facinha, facinha, facinha. Não é. Não. Porque essa doença, ela não foi colocada, nós não adquirimos na vida passada. Essas doenças que nós carregamos, nós trazemos, de milênios. Então, não vai ser num passe que a gente vai ficar bom. Não vai ser num passe. Às vezes nós vamos precisar de várias reencarnações para tratarmos as nossas doenças que são gravíssimas. Agora, a gente tem que levar o tratamento a sério, não é verdade? Temos que levar o tratamento a sério. Porque se não,
não levar o tratamento a sério, a doença vai se agravando, vai se agravando. E é complicado, tá, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? De comentar alguma coisa? Muito bom esse estudo. Muito bom, Rose, para nós que trabalhamos em casa espírita, para nós que nos associamos a algum trabalho, né, com as pessoas necessitadas, com os doentes da alma, que nós também somos, né? Mas o conhecimento nos faz mais fortes ou procuramos nos melhorar para poder dar uma melhoradinha para os outros, né? Que É, essa é a nossa parcela aqui no Evangelho. exatamente. Então a gente Tem que, tem que saber para melhorar, né? Para tem que saber, começar a se melhorar, para poder ajudar para o outro. saber como é que funciona o negócio, porque É, senão sim. complica. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, a gente vai continuar na página 21, que é página 21, parágrafo 21. Na obra que acabamos de citar, a obra é a Gênese. Ele vai fazer um comentário sobre a questão 46 do capítulo 14 de A Gênese. Então, na obra que acabamos de citar, hoje são 9, dia 16. 16/7, tá? Na obra que parágrafo 21. E esse, eu gosto muito desse autor, porque ele coloca todas as referências bibliográficas. O único problema é que quando ele cita Evangelho, ele escreve versículo 4, capítulo, tá, ele não bota aquelas citações em número, né? Mas ele dá todas as referências. Ele vai citando todas, o que ajuda muito a gente, se a gente quiser, né, estudar, pesquisar. E é muito importante, gente. A gente vai falar, e a gente vai trabalhar. Eu esqueci de falar, a gente vai precisar sempre, olha, quando for fazer esse estudo, Gênese, livro dos médios, Evangelho, livro dos espíritos. Sempre dos quatro livros, gente. Então, próxima aula, se eu puder, eu vou mandando algumas citações, mas as citações estão até no próprio livro. Mas a gente vai precisar estar com esses quatro livros, tá? O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho e a Gênese. Vamos ter que estar do lado, porque ele vai usar muito o Pentateuco. Como ele falou, vai usar livros de Amélia Rodrigues, vai usar livros todo lá. Mas o Pentateuco, desses quatro livros do Pentateuco, a gente vai precisar estar com ele à mão para poder fazer esse estudo, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui, e eu vou pedir, Márcia, Ideína, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Levando nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre querido Jesus. Muito agradecida a essa equipe que trabalha em prol do nosso esclarecimento, da Casa de Francisco de Assis, desse irmão. Agradecendo, Senhor, a todos os irmãos que fazem parte dessa equipe, pelo grande trabalho que tem com cada um de nós, para fazermos entender esse grande amor do nosso Mestre Jesus. Que esse estudo seja envolvido por muitos mais participantes, o qual nos traz grande esclarecimento e grande amparo. Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça no coração de cada um de nós. Que assim seja. Graças Graças a a Deus. Deus. Então, gente, são 17h28. Quando for assim, umas 10 para as 6, nós nos reunimos para a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas, tá? Quem é da irradiação já sabe. 10 para as 6, a gente se encontra aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e que a gente possa iniciar o tratamento. E o tratamento se inicia com orar e vigiar, né? Ou vigiar e orar, na realidade, né? Vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Que Deus nos abençoe.